Então, imagens fluídicas. O pensamento se reflete no envoltório perispirídico como no espelho. Então, o que nós pensamos, ele se reflete, ele já fica registrado no perispírito. Ele pensou, já fica registrado. Por isso que quando Jesus fala que poderia adulterar em pensamento, porque a gente pensa, às vezes, a palavra adultério apenas numa traição conjugal. O sentido do adultério, ele é um sentido bem mais amplo. Então, Jesus já nos alertava. Ao pensarmos, nós já estamos adulterando. Então, criando imagens fluídicas, elas vão se refletir no perispírito. E Allan Kardec continua dizendo no livro Obras Póstumas, na primeira parte ainda, Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato, que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como num quadro, tal qual está na mente. Então, só de pensarmos, nós já criamos fluidicamente aquela imagem. E André Luiz, voltando ao livro Libertação, ele diz: a força mental responsável pelas criações fluídicas humanas não é patrimônio de privilegiados, é propriedade de todas as criaturas. Todos nós pensamos, então todos nós criamos. Agora ele diz: entender essa criação e utilizá-la somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. Então, se queremos utilizar a nossa força mental para o bem, aí sim precisamos meditar, trabalhar, estudar, aprender, como estamos fazendo no nosso curso de magnetismo, para podermos saber utilizar a nossa mente em benefício de outros irmãos. E Kardec continua: é assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. O que ele está dizendo? Os mais secretos pensamentos, eles repercutem no perispírito. É assim que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Então, de espírito para espírito, nós conseguimos sentir, mesmo que o outro esteja com uma máscara, porque nós usamos muitas máscaras, mas a vibração daquele pensamento a pessoa consegue captar. E ele diz: a teoria das criações fluídicas ou da fotografia do pensamento está também relacionada às visões fantásticas, simbólicas, que aparecem nos sonhos ou que são relatadas por certos videntes. E essa parte aqui ficou esquecida durante mais de um século, durante um século e meio, e agora ela está sendo resgatada. Sabermos que temos o poder da nossa mente com o nosso pensamento para essas criações fluídicas para o bem. Os espíritos manipulam os fluidos por intermédio do pensamento e da vontade. Então, os espíritos desencarnados, e a gente viu isso muito bem nas obras de André Luiz, em Nosso Lar, aquela cidade belíssima, toda aquela criação, os espíritos manipulando os fluidos através do pensamento
e da vontade. Lá na Revista Espírita, de 1868, no mês de junho, no item Fotografia do Pensamento, Kardec fala sobre isso. Então ele diz: os espíritos formam aglomerações, conjuntos e diferentes edificações nas localidades onde vivem. Um dia vai ser muito bom quando a gente só com o pensamento e a vontade conseguir criar, não precisar mais ter tanto trabalho para criar algo. Mas ele continua ainda na Revista Espírita de junho de 1868, dizendo: mudam-lhe as propriedades, os espíritos mudam as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Porque nós estudamos sobre isso, nós vimos que o fluido cósmico universal é a matéria primitiva. E dessa manipulação é que vai, essas combinações, é que vai surgindo toda a criação. Então é isso que Kardec vem dizendo. Os espíritos, pelo pensamento e a vontade, eles vão mudando as propriedades como um químico. E ainda lá na Revista Espírita e na Gênese também, Kardec diz: algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Então o espírito fez porque ele tinha intenção de fazer. Mas pode às vezes acontecer que seja o produto de um pensamento inconsciente. O espírito nem tinha a intenção, mas ele realiza uma mudança. Olá, Márcia, tudo bom? Seja bem-vinda. E ele vem dizendo, é assim, por exemplo, Liva, um beijo, Liva, vamos ficar no Liva. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Olha que coisa interessante. Então, e a gente tem esse exemplo com o Chico Xavier e Emmanuel. Emmanuel aparece para o Chico com a aparência de um senador romano da época de Jesus. E depois disso ele teve muitas encarnações. Então, ele, com o seu pensamento, com a sua vontade, ele aparece visível ao Chico, que possuía uma vista psíquica com a aparência que ele achou mais apropriada. Então, ele pode se apresentar com vestuário, que foi o caso de Emmanuel, com aquela roupa de senador, sinais exteriores, por exemplo, uma enfermidade, uma cicatriz que ele possuía, porque isso vai permitir que o encarnado reconheça com mais facilidade. Mas Kardec vem dizendo, por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. E André Luiz, no livro Ação e Reação, ele fala, lá no capítulo 8, preparativos para o retorno, ação e reação. As formas pensamento são facilmente percebidas pelos desencarnados, mesmo se tratando de espírito moralmente inferior, que as utiliza nos processos obsessivos. Porque o que acontece? Os espíritos, eles veem as formas, pensamentos, e eles vão se utilizar, quando são espíritos que têm algum desejo de praticar o mal, eles vão se utilizar dessas formas para perceber qual é o nosso lado mais comprometido. Ele coloca, André Luiz, que as ações desses espíritos nos atingem
visto que eles não têm qualquer dificuldade em reconhecer o teor dos nossos pensamentos. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas, em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico, dos interesses mais íntimos. Então, aí é que ele vai naquele ponto que sabe que é o nosso desejo central, aquele desejo mais íntimo, para poder nos atacar. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, emitimos com mais frequência pensamentos que nascem desse desejo central. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. E nós não podemos, não conseguimos colocar uma máscara que colocamos em sociedade perante o espírito desencarnado. Então ele já sabe o nosso lado mais fraco. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Nem o espírito encarnado mais imperfeito consegue disfarçar o que ele não é, e o espírito já evoluído não tem como disfarçar, porque ele já é um espírito de uma elevação maior. Então, no caso das obsessões, o que é que um obsessor afirma para André Luiz? Conhecido esse reflexo da criatura, nos propomos retificar ou punir. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente. Esses espíritos se aproveitam das nossas fraquezas para poder nos atingir. Mas, como eu disse, nós temos a possibilidade, com o nosso desejo, transformarmos os nossos pensamentos, a nossa vontade, buscando um caminho diferenciado para não sofrermos esse tipo de influência. Ao invés de sofrermos as influências, seremos nós que vamos influenciar com o nosso procedimento, com os nossos bons pensamentos, com as nossas atitudes, com a nossa conduta moral. Porque quando nós elevamos a nossa conduta moral, nem os desencarnados, nem os encarnados conseguem nos atingir, porque nós conseguimos criar em torno de nós uma proteção, uma diferença. Então a gente vai ser aquele que vai ser o bom influenciador, o que vai semear. Nós vamos ser os semeadores. Então, o nosso convite é esse. Ultrapassamos um pouquinho o nosso horário, que a nossa intenção era terminar 8h30, mas nós vamos agora reduzir as nossas luzes para fazermos o nosso passe magnético espiritual, enquanto os benfeitores também agora magnetizam as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, os instrumentos, as aparelhagens, as alimentações. Ô Sam, seja bem-vinda, para que a gente possa receber, mas que também possamos doar nesse momento os nossos pensamentos. Todos nós agora podemos criar uma grande corrente, unindo-nos aos benfeitores amigos e começarmos esse exercício de amor, esse trabalho que podemos realizar mudando de dentro para fora. Então nós convidamos a todos neste momento, enquanto os benfeitores vão trabalhando em benefício de toda a humanidade, que nós possamos nos unir a eles,
e deixarmos os nossos pensamentos e sentimentos se expandindo, sentimentos e pensamentos de muito amor e de muita paz, para que os benfeitores amigos possam agora se aproximar de nós, dos nossos lares, dos nossos entes queridos. Vamos vibrando sentimentos e pensamentos de paz, de harmonia, de felicidade. E os benfeitores amigos vão agora percorrendo os leitos dos hospitais, os lares, as ruas, orfanatos, penitenciárias. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, essa equipe de trabalhadores do bem vão atuando em nome do Cristo Jesus. Equipes agora vão magnetizando as águas, outras magnetizando as medicações, o soro, as alimentações, o oxigênio. E outras equipes agora vão aplicando passe magnético espiritual. E essa chuva de bênçãos curativas vão sendo derramadas sobre o alto da cabeça, como gotículas, suavemente penetrando através do centro coronário, envolvendo todo o corpo perispiritual. E essa energia de cura suavemente se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, trabalhando célula a célula, órgão a órgão, purificando o sangue, fortalecendo os ossos, músculos. Mas essa energia de cura, de amor em nome do Cristo Jesus se expande além do corpo físico e cria em torno de cada irmão de humanidade, em torno de nós, um círculo, uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Sintamos agora o amor de Jesus operando em nossas vidas, trabalhando sobre todo o nosso planeta Terra, purificando as mentes, purificando o pensamento, renovando a psicosfera do nosso planeta, transubstanciando em amor. Porque como nos ensina Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje, e perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas se tal ocorrer, dai-nos a força para nos libertarmos. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque Tu és amor, Tu és bondade, Tu és perfeição. E agradecendo a cada benfeitor amigo, aos nossos protetores individuais, que em nome do Cristo trabalham diuturnamente em benefício do nosso planeta. Nós vamos agora suavemente abrindo os nossos olhos, nos situando novamente
nos situando em nossos lares e agradecendo a todos que participaram conosco deste banquete de luz, que é o estudo da doutrina espírita. Nós convidamos a todos amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso café com o Evangelho. E amanhã, às 8 horas da noite, o nosso curso de Espiritismo do primeiro ano. Estão todos convidados. Um beijo, paz a todos. Uma noite de muita paz, de muita luz.